Olá, meu amigo, tudo bem? Ainda quem não me conhece, deixa eu apresentar para você. Meu nome é Vinícius Melo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sou especialista em metodologia de ensino, tenho acompanhado e ajudado os alunos na preparação dos exames há mais de um ano já, então tenho estado acostumado, né, a essa preparação dos alunos. Eu quero dizer uma coisa para você, se você quiser depois manter o contato comigo, pode me adicionar no Facebook, procura lá, Vinícius Melo. A gente tem um grupo de estudos também, que a gente busca manter a interação com os alunos lá no Facebook. Você pode procurar Grupo de Estudos Master OAB, vai ter essa informação relevante para ajudar nessa reta final. E aí eu venho dizer para você o seguinte, meu aluno, hoje a nossa monitoria vai ser sobre direito administrativo, mais precisamente sobre agentes públicos. E aí você vai me perguntar, Vini, por que você está falando sobre agentes públicos? Simplesmente porque agentes públicos é o tema que mais cai na sua prova quando o assunto se trata de direito administrativo. Eu quero dizer o seguinte para você, meu aluno, tenha atenção plena nessa aula de hoje, pois aqui, prestando atenção nessas aulas, você vai conseguir garantir pelo menos 2 questões na sua prova. Por que isso? Porque esse tema ele equivale a aproximadamente 26% das questões de direito administrativo. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o assunto é direito administrativo, eu quero dizer para você, fique calmo. Às vezes a galera chega a falar assim, pô, Vini, essa matéria é muito difícil, não consigo aprender. Hoje eu quero descomplicar para você, quero trazer de maneira simples, para que você entenda os conceitos de maneira geral e não se perca pelo caminho, ok? Belezinha? Então, só para deixar bem claro, a nossa monitoria hoje é sobre agentes públicos. Já bota aí o slide, só apresentar aqui o tema para os alunos, para ficar claro para eles. Então, por favor, ó, meu contato aí é Vinícius Melo, você já tem aí o contato, fica tranquilo, se você precisar de alguma coisa, basta me procurar pelas redes sociais. Ok? Pode voltar aqui, por favor. E aí nós voltamos para a nossa aula. Galera que está no chat, eu quero dizer um recado para vocês. Flávio, Maria, o Nel, a galera toda aí que está aí antenada no chat. Eu estou acompanhando o chat. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, estou aqui para auxiliar. Quando falamos sobre agentes públicos, a primeira coisa que deve vir à sua mente, que você deve pensar é o seguinte: da onde vem essa parada de agentes públicos? Nós sabemos que nosso país é um país que passou pela colonização. Essa colonização, em algum momento, quando teve a ascensão da República, a vinda da família portuguesa para a nossa região, para o Brasil, né? O que aconteceu? Foi necessário estabelecer a administração pública. Com a independência do Brasil, o estabelecimento da República, começou a organização administrativa. E para isso, para essa administração, para esse aparato público chamado máquina pública, eu vou como se a gente tivesse aqui, né, um instrumento chamado máquina pública, essa engenhoca chamada máquina pública, ela precisa de algumas pessoas para executá-las, essa máquina pública. Entenda dessa forma, você vai logo você vai entender o motivo disso. Entenda o seguinte, essa máquina pública, ela é altamente relevante e traz uma noção de atividade exercida por um ente. Vini, eu não entendi o que você está falando. É o seguinte, quando falamos sobre máquina pública, entenda o seguinte, a função pública, a atividade pública, ela é responsabilidade dessa máquina pública. E não sua, quando você passar no concurso público, se tornar um agente, tiver lá uma função pública. Não nesse momento. Pensa o seguinte, olha que coisa doida. Eu fiquei pensando, eu fiquei angustiado, e eu queria compartilhar essa angústia com alguém, eu vou compartilhar com você. Preste atenção aqui. Fecha o Facebook aí, fecha a aba, para de falar com o crush, para de falar com o amiguinho. Olha pra mim e foca aqui. Olha que coisa doida. Você já parou para pensar numa situação em que o que você faz não é sua responsabilidade, como regra geral? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, pô, imagina, eu venho,
exerço uma atividade e aquilo que eu faço não é minha responsabilidade. É responsabilidade da administração pública, da máquina pública. Pois seria maravilhoso, né? Seria tipo assim, ó, tô na faculdade, aí eu vou fazer uma prova. Aí, chegar lá na faculdade, eu chego e falo assim, vou fazer a prova. Se eu tirar uma nota boa, foi minha responsabilidade, senão é responsabilidade da administração pública. Né? Seria ótimo isso, né? Eu fico imaginando que a administração pública seria como se fosse uma grande vó também, sabe por quê? A avó ela adora passar a mão na nossa cabeça, né? Então seria com aquela avó que chega pra você e fala assim, olha só, presta atenção, meu netinho, você pode brincar por aqui na varanda, não vai lá pra fora. Só que a sua mãe falou, ó, não brinca aqui não e tudo mais. Ó, vou ficar de olho, ele vai se machucar, mas sua avó vai e deixa você fazer. Ela fala, fica tranquilo, que se você cair, se machucar aqui, eu me resolvo com a sua mãe. Então é meio que isso, tipo, ó, eu que tô na responsabilidade aqui da situação. É tipo isso, e a sua mãe seria como se fosse o Ministério Público, que fica esperando o momento que você sai do termo da legalidade para poder pegar no seu pé e te castigar. Então, assim, o cerne dessa história, você tem que entender o seguinte, quando falamos de agentes públicos, você vai entender que agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, emprego, cargo ou função pública. Vini, eu não peguei, fala para mim de novo, porque eu não consegui acompanhar. Então você vai entender que agente público seria todo aquele que exerce, anota aí no seu caderno, que exerce ainda que transitoriamente o quê? Emprego, cargo ou função pública. Só que eu vou chamar a sua atenção nesse conceito, porque nós também temos os agentes políticos. E eu vou explicar por que eu estou chamando a sua atenção em relação a essa temática. Eu só vou retomar uma coisa aqui, porque eu não quero que gere dúvidas para você. Se você está acompanhando, você fala. Se tiver alguma dúvida, fala. Aproveita. Errar é agora, na hora da prova, é hora de acertar. Tá bom? Preste atenção, eu disse o seguinte. Existe a máquina pública. Esse agente, ele exerce uma atividade pública. Mas essa atividade, quem responde é o Estado. Mas responde com determinados limites também. Por quê? Esse agente público, o que ele pode fazer? O agente público deve agir nos limites da legalidade, só podendo exercer aquilo que está previsto na lei. Diferente do particular, que ele pode fazer tudo que a lei não prevê. Beleza? Então presta atenção, eu não quero que você confunda. A Chayane está falando aqui, poxa, eu sempre confundo esse tema. Eu quero que você acompanhe, por isso que eu estou indo bem devagar, para você entender. Conseguiu entender esse conceito? Essa atividade que o agente público exerce, ele exerce, mas quem é o responsável é o Estado. Eu vou explicar de uma outra forma que talvez fique mais claro para você. Preste atenção. Eu fiz vários cursos na Inglaterra, fiz um curso de desenho para poder aprender a fazer uns desenhos maravilhosos como esse. Ó, deu muito trabalho fazer esses desenhos. Isso aqui é uma mão, inclusive, né? Tem uma mão, vou fazer o quinto dedo aqui. Vou fazer também aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazer o pé também, o olho e a boca. Enfim, preste atenção no seguinte. Esse cara aqui,
seria a administração pública. Então, assim, prazer, administração, né? Presta atenção, o que eu quero dizer com isso? Porque eu não quero que você fique confuso aos conceitos, porque ela vai vir tentar confundir, a OAB ela vai tentar confundir você os conceitos. O que é você como agente público? Você seria como agente público essa mão, um dedo aqui. Aqui seria, por exemplo, o agente público. Seria, por exemplo, esse dedo. E preste atenção, esse dedo aqui, ele age por vontade própria? Ele não precisa que a mente estabeleça, o cérebro, estabeleça os comandos? Não precisa disso? Não precisa? Então, a responsabilidade é de quem comanda. Beleza? Ok. Preste atenção agora. Vamos lá, vamos fazer algumas classificações, inclusive eu vou poder, eu acho que é exatamente a dúvida que a Chayenne está falando ali. Preste atenção. Você entendeu que ele exerce determinada função. Entendeu? Esse agente, ele pode ser um agente político, pode ser um servidor público, pode ser um servidor militar ou pode ser um particular em colaboração. Caraca, eu sou tão bom nesse desenho que eu tô até vendo aqui. A Amanda tá falando aqui. Eu fiz 6 dedos, cara. Eu falei assim... Eu fiz 6 dedos mesmo. Acredite se quiser, eu fiz 6 dedos na mão do boneco. Enfim, vamos voltar aqui para focar no assunto que a gente está falando. Eu vinha falando para você o seguinte. Falei da máquina pública. Falei do conceito de agentes públicos. Falei que o que esse agente realiza não é responsabilidade dele. Eu falei como regra geral. Você deve estar falando por que regra geral? Porque se essa atividade do agente foge dos limites da legalidade, por exemplo, se é um cara que dirige ambulância, teve um acidente, bateu, bateu. Primeira coisa que vai falar é a responsabilidade do Estado, indenizar a pessoa lá que foi atropelada. Mas, se esse agente público agiu para aquele acidente de forma dolosamente, vai haver uma responsabilidade para esse agente. E aí vai haver uma ação de regresso, ok? Combinado? Por isso que eu falo assim, como regra geral, é responsabilidade do Estado, tá? Mas isso aí é tema para outra aula. Ok. Eu vinha falando para você da classificação dos agentes. E o primeiro deles podem ser os agentes políticos. Entenda o seguinte, quando eu falar para você sobre agentes políticos, você vai entender que seriam aqueles agentes que recebem atribuições. Eu repito, eles recebem atribuições pela própria Constituição Federal. Que essas atribuições são de direcionamento das próprias instituições públicas. Instituições essas públicas relacionadas à política. Quando a gente fala sobre os agentes políticos, são aqueles que nós elegemos, o presidente da República, lá os nossos senadores, os nossos deputados. Esses são os agentes políticos, tá? Agora, Vini, fala pra mim, os servidores públicos. Como que é essa parada dos servidores públicos? Então, eu vou escrever aqui pra você e você acompanha. Os servidores públicos podem ser por delegação, anota no seu caderno aí, isso já caiu em prova essa diferenciação. Podem ser por delegação, por requisição, ou podem ser gestores de negócio. É a primeira coisa que você deve ter como diferenciação básica. Vamos lá. Servidores públicos.
Eu anotei requisição, mas na verdade eu anotei errado. Preste atenção. Tudo que eu falei aqui, apaga aqui, volta. Se você rabiscou no seu caderno, tira. Eu já estava confundindo de baixo dos particulares com a administração pública. Quando a gente fala isso daqui, eles podem ser apaga, volta aqui, ó. Vini confundiu. Vini está voltando de novo, ó. Os servidores públicos, eles podem ser estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Eu acho que aqui, inclusive, deve estar pautada a dúvida da Chayenne, que ela estava falando ali, em relação à questão lá do regime seletista. Vamos lá, preste atenção aqui, ó. Quando o servidor público ele é estatutário, é porque é relacionado a um regime previsto a um estatuto. Geralmente, qual é o estatuto do servidor público federal? É previsto lá na Lei 8.112. Agora, quando a gente estiver diante... E outra coisa... Eles são titulares de cargos públicos, os servidores estatutários, eles são titulares de cargos públicos. Agora, quando a gente estiver diante, preste atenção, meus alunos, quando a gente estiver diante dos empregados públicos, é o que a Chayenne falou, eles vão estar regidos pela CLT. Como assim? É possível alguém que faz concurso público estar regido pela CLT? Claro que sim. Os empregados públicos, a galera aqui, ó, tá regida pela CLT. Me dá um exemplo olha só, na tripartição, na organização da administração pública, existe uma coisa chamada empresa pública. Aquela galera que trabalha na Caixa Econômica Federal, essa galera, ela ocupa um emprego público. Se ocupa um emprego público, é regida pela CLT, mas faz concurso público sim, tá ok? Beleza. Essa é uma grande diferença. Agora, os servidores temporários, preste atenção. Os servidores temporários, há uma exigência pela lei prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Presta atenção. Eu posso sair exigindo serviço temporário à torto e a caramba 4? Posso? Não posso. Presta atenção. Sabe por que eu não posso? É necessário, a Constituição ela traz a exigência de uma excepcionalidade temporária. Por exemplo, você tem lá cargos de professores, e aí aconteceu alguma coisa que está exigindo de muitos professores, uma excepcionalidade, e aí cabe que você faça uma seleção para um cargo temporário, mas há alguns requisitos. Primeiro, Carvalho Filho, ele fala que é necessário que seja uma relação excepcional, temporária, e os cargos devem ser estritamente definidos por um período de tempo também. Não pode sair colocando lá, o cara não vai ser efetivo. Essa exceção, preste atenção, essa exceção não vai precisar de concurso público, mas de um processo simplificado. Ok? Acompanhou até aqui? Deixa eu ver. Alguém está com alguma dúvida nisso? Tá com alguma dúvida? Beleza. A administração pública, ela é responsável por... o Estado seria responsável por toda a administração pública? Como regra geral, sim, tá tudo enraizado nele. Administração direta e indireta. Tá ok? A Daniela estava perguntando. Beleza. Vini, você falou dos servidores públicos. Falou para mim dos serviços temporários. Ok. E quais são os outros? Você também tem os serviços militares. Os serviços militares, que seriam os servidores militares,
militares seria uma outra classificação. Essa classificação aqui, ela vem com uma diferenciação. Por que que eles não estão aqui dentro dos servidores públicos? Por uma única questão. Eles seguem uma norma diferenciada. Eles seguem um estatuto diferenciado, inclusive com previstas constitucionais, como, por exemplo, você vai encontrar lá no artigo 142 da Constituição Federal. Ok? Beleza. E quais são os outros? Você também pode encontrar aqui os particulares por colaboração. E esses particulares por colaboração, você vai entender o seguinte: eles podem ser por delegação, por requisição ou gestores de negócios. A galera tá perguntando aí sobre o material. O nosso câmera estava perguntando aqui, ele estava me sacudindo, ele tá falando, Vinícius, o material. O material tá aqui embaixo, gente. Você está logado? Clica aqui embaixo, você vai ter uma opção baixar material. Tem nossos slides que nós vamos utilizar agora, tá? Os serviços temporários são regidos pelo quê? Pela própria administração pública, Flávio. Quando nós estamos falando sobre serviços temporários, seriam as mesmas atividades. Por exemplo, um professor, como regra, um professor não exerce, é um serviço público, né? Um serviço temporário, na verdade, é uma atividade que o agente vai exercer, mas ele vai exercer numa excepcionalidade. Às vezes, por exemplo, tem uma pesquisa de uma determinada universidade, e aí contrata pesquisadores, é uma contratação de pesquisadores. Às vezes, serviço temporário, por uma questão excepcional, tá bom? A seleção, eu também falei, não, aqui é uma exceção, não vai precisar de concurso público. Aqui, ó, concurso, ó, não precisa. Aqui vai ser, na verdade, uma seleção simplificada. Geralmente junta documentos, relatórios e por aí vai. Agora, só para fechar, os particulares por colaboração. Você vai entender o seguinte: se for uma delegação, você vai entender que seria uma função própria de fiscalização do poder público e recebem uma remuneração de terceiro. Como assim? Quando é por delegação, vai ter uma atividade que é delegada. Ontem eu estava assistindo o jornal, quando eu cheguei em casa, e eu vi claramente um exemplo de uma função delegada. Ontem no jornal estava falando lá do caso da Lava Jato, e que foi delegada a função de leiloeiro para um rapaz lá. Ele estava fazendo o leilão dos imóveis que foram apreendidos pela Lava Jato. Qual é a remuneração que ele recebe? Esse particular por colaboração, ele exerce uma função pública, mas ele recebe, esse particular por colaboração, ele recebe de terceiros. O valor que ele recebe é a comissão pela venda daqueles imóveis ou móveis, tá? Porque tinha carros, tinham propriedades e tudo mais. É isso que ele recebe por terceiros, ok? E a requisição ou designação. Os requisitados, e designados, nós, por exemplo, podemos ter exemplo dos mesários das eleições, dos jurados que são chamados para participar de um júri e por aí vai, ok? E os gestores de negócios, a galera tá falando que o material não tá disponível, Thiago. Tá ok, né? Então, gente, atualiza a página. Quem não tá vendo, só atualizar a página que o material vai aparecer, ok? E os gestores de negócios, você vai encontrar o seguinte: os gestores de negócios vão estar presentes numa questão de calamidade pública, que geralmente vai exigir que algumas pessoas tomem algumas atitudes. Isso tudo a administração pública tem o controle. Ela chama particulares para participação, por isso que são particulares por colaboração. Ok? Ok, vamos ver se a galera está acompanhando tudo que eu estou falando até agora, porque eu vou trazer para você uma questão, tá bom? Coloca a questão aí, por favor, DJ. E aí, a galera que for assistindo, coloca já as respostas, eu quero ver a galera participando, porque quem prestou atenção nessa aula não vai errar essa questão. Questão do 21º exame, presta atenção, hein? O município Beta verificou grave comprometimento dos serviços públicos de educação das escolas municipais, considerando o grande número de professoras gozando licença maternidade e de profissionais em licença de saúde, razão pela qual fez editar uma lei que autoriza a contratação de professores por tempo determinado, sem a realização de concurso.
em situações devidamente específicas na norma local. Diante da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Constituição da República não autoriza a contratação temporária sem a realização de concurso público. Letra B. O município beta somente poderia se utilizar da contratação temporária para os cargos permanentes de direção, chefia e assessoramento. Letra C. A contratação temporária nos termos da lei é possível, considerando que a situação apresentada caracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público. Letra D. A contratação de servidores independe de previsão legal. É possível. Pode voltar aqui, por favor. Galera que você leu, galera que está conseguindo acompanhar, eu quero ver aí, qual é a alternativa correta? Qual é a alternativa correta? Galera que está colocando letra C, vamos ver. Galera que está colocando aí. Coloca aí. Galera que está colocando a alternativa, vê a Chayane, letra C, convidado, a Ana, letra C. Você que marcou realmente a letra C, pode voltar lá. A alternativa correta é a letra C, que fala contratação temporária nos termos da lei. É possível, considerando que a situação apresentada caracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pode voltar aqui, por favor. Só revisando o que eu acabei de falar. Eu falei para você o que agora? Falei que no caso dos serviços temporários é possível uma contratação simplificada, mas tem que ser um caráter excepcional. Que esse caráter excepcional está demonstrado claramente. Um monte de gente de licença, um monte de gente em licença maternidade, outro com inspeção de saúde, o que diminuiu muito o efetivo. Era uma questão temporária naquela situação hipotética. Ok? Beleza, né? Vamos lá. Vamos prosseguir. Gente, agora eu quero que você tenha a seguinte coisa. Você tirou print? Vocês já tiraram print dessa tela aqui? Eu deixei vocês tirarem print? Não, né? Eu acho que não. Eu vou apagar. Então tira print aí. Tira print do meu boneco maravilhoso, de 6 dedos. E por aí a gente vai. Vamos lá. Eu não vou apagar o conceito, porque o conceito é importante. Quero que vocês não esqueçam desse conceito. Eu vou deixar ele aqui. Apaguei o boneco de 6 dedos. Galera aí, ó. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso nessa etapa final. Galera, a prova chegando, mas mantenha calma, vai conseguir, vai dar tudo certo. Vocês são guerreiros, estão aqui essa hora já estudando, muita gente saiu do estágio, saiu do trabalho, está na correria, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ó, já ganhamos uma questão, falta só 39, mas essa estrutura, é esse o caminho, tá? Vamos lá. Cargo, emprego e função. É uma outra temática que a gente vai falar aqui agora. Cargo, emprego e função. Esses são conceitos que costumam também, mais um conceito que costuma ser cobrado na sua prova. Presta atenção, quando a gente fala só de maneira bem simplória, quando a gente fala sobre cargo, você entende assim, ó. Falou sobre cargo? Caiu na sua prova alguma coisa sobre cargo? Você botar assim, ó. Atribuições. Entende como atribuições. Cargo, atribuições. Quando você fala sobre emprego. Quando você fala sobre emprego, o que lembra isso aqui para você? Emprego. Lembra de empregado público. Você vai lembrar de vínculo contratual. Empregado público, você vai lembrar de vínculo contratual. E função? Função. Você vai lembrar que essa função ela pode ser uma função temporária ou uma função de confiança. Ela pode ser uma função temporária ou pode ser uma função de confiança. Agora preste atenção no seguinte. Quando falar de cargos, você geralmente usa as atribuições exercidas para determinado cargo público. Eu vou trazer isso no conceito mais destrinchado para você, mas eu quero que você memorize só isso aqui por enquanto. Isso aqui já garante questão. Quando você lembrar de emprego,
emprego, você vai lembrar de vínculo contratual. E quando lembrar da função, você vai lembrar que essa função, ela pode ser temporária ou de confiança. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar a definição lá no nosso slide. Coloca o slide aí, por favor. Gente, ó, resumindo o que eu falei agora de forma mais destrinchada. Cargos representam um conjunto de atribuições e responsabilidades criadas por lei ou resolução previstas na estrutura organizacional de determinado ente. O provimento pode ser efetivo ou em comissão. Ok, efetivo quando é previsto lá por concurso público e comissão quando é um cargo comissionado, que pode ser, se a pessoa que exerce um cargo comissionado, pode ser exonerada a qualquer momento. Já os empregos, como eu falei, há um vínculo contratual entre o agente da administração, que será regido pela CLT. O provimento será obrigatoriamente por concurso público. Aqui nós estamos, como eu falei lá, as empresas públicas, dei o exemplo para você agora há pouco, lá da Caixa Econômica Federal. As funções públicas são atribuições ou competências conferidas a um órgão, cargo, emprego ou diretamente ao agente. Todo cargo ou emprego possui função, mas nem toda função equipara-se, né, a um cargo ou emprego. Por que eu quero dizer isso? Porque no caso das temporárias, das funções temporárias ou gratificadas, não precisa ter vínculo. Já as funções de confiança, somente para os servidores de caráter efetivo. Volta aqui, por favor, porque eu vou explicar isso de maneira mais clara, porque eu não quero deixar você em dúvida. Preste atenção no seguinte. Vamos lá. Quando a gente fala cargo e emprego, o que eu disse para você? Eu vou para as dúvidas também que a galera está perguntando. Quando eu falei que todo cargo ou emprego possui uma função, que é determinada atividade, mas nem toda função vai ter cargo ou emprego. Por quê? Quando a gente fala sobre função, se for uma função de confiança, só quem pode exercer isso daqui é um servidor efetivo, alguém que tem feito lá o concurso público. Agora, se for uma função temporária ou gratificada, pode ser um particular que exerceu aquela chefia. Geralmente aqui vamos estar diante de uma chefia de departamento, aqui determinada atividade um pouco relacionada a alguma, tipo um secretário, vai ser alguém que vai exercer alguma atividade relacionada a alguém que exerce uma chefia, geralmente um agente político e por aí vai. Tá ok? Não precisa. Vocês veem, por exemplo, lá que o secretário, o ministro lá de defesa e tudo mais, essa galera toda aí, ela não vai com concurso público, são atividades políticas. Ok? Agora, o convidado 792 está perguntando aqui, ele falou, professor, o cargo público em comissão, regido por qual regime? Ele perguntou por qual regime que seria regido o cargo em comissão. A resposta que eu vou dizer para você, na verdade, o cara que está regindo em comissão, o regime dele vai depender. Por quê? Ele vai ser um regime contratual, mas não é seletista. Não é seletista por quê? Vai depender. Se ele está relacionado a uma administração pública, a uma empresa pública, por exemplo, seria um regime seletista. Mas essa discussão principal, você tem que levar em consideração o seguinte. Quando a gente fala do cara que é empregado público, o empregado público está trazendo a noção do CLT. Já o cara que o estatutário, ele já não é pela CLT, é regido pelo estatuto. A discussão relacionada a isso é toda relacionada ao quê? Relacionada à administração pública. Como que está regido? Qual lei que vai proteger esse agente que está exercendo aquela atividade? Se é regida pelo estatuto ou pela própria CLT? No caso do cara que está exercendo numa atividade numa empresa pública, ele vai ser regido também pela CLT. Não vai ser um estatuto que vai reger, que vai estar disponibilizando a relação dele, ok? Beleza. Vamos verificar aqui se temos, para a gente passar para algumas relações, algumas especificidades relacionadas a isso que eu estou falando com vocês. Coloca no slide lá
porque eu tenho dois artigos importantes. Presta atenção, ó, dá uma lida comigo. O artigo 169 da Constituição Federal, ele fala um pouco sobre despesa e redução de despesa. Olha só comigo, ó. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Olha o parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1º, redução de pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança. Volta aqui, por favor, que eu quero fazer uma questão, lembrar uma coisa para você. Quando a gente fala dos cargos de gratificação e confiança, esses cargos, você vê que a própria Constituição, ela traz que situações, às vezes, de arroxo econômico, situações de crise econômica, ou da própria disponibilidade, a gente viu agora, pode haver uma contenção, uma diminuição da porcentagem desses cargos. Inclusive, esses cargos aqui, eles podem ser exonerados a qualquer momento à conveniência da administração pública. Beleza? Aqui, se eu quiser chegar, eu tenho um cargo em confiança. Beleza, eu não quero mais você não faz mais parte. Você tira. É diferente de alguém que exerce um cargo ou um emprego. Não é dessa forma que acontece. O servidor público ele fica ali estável naquela situação, tem aquela estabilidade depois do estágio probatório que ele exerce. Ok? Beleza. Só para trazer essa especificidade. Vamos voltar lá para os artigos. Deixa eu voltar aqui. Coloca lá, por favor. Então, ó, preste atenção, por isso que ele fala ali no 169, inciso 1º, ó, redução de pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança. Olha o artigo 37.15, ele fala o subsídio e o vencimento de ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e 14 dos artigos 39 e por aí vai. Volta aqui. Olha só, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando a gente fala sobre salário, subsídio, quando estamos aqui, ó, pode ser reduzido. A gente viu ali, pode ser reduzido. Mas quando é o cara que tem o cargo ou emprego, não, ele fez um concurso público. Por quê? Pensa comigo. Ele fez um concurso público, tinha um edital previsto com salário, um subsídio lá previsto para ele. Tem uma coisa legal, senão vai ferir a legalidade, você não pode sair mudando assim. Entendeu? Então, assim, essas questões, essa temática, inclusive uma temática que está muito em voga diante da crise econômica, da situação que o nosso país tem vivido. Então, assim, são coisas que são bem atuais. Inclusive, já foi cobrada em prova. Foi cobrada em prova, Vini? Foi sim. Foi a questão do 22º exame que eu vou colocar para vocês agora. Coloca aí, por favor. Vamos ler. Galera que souber, já vai colocando a letra, hein? Ó, o governador do estado Alfa, diante de grave crise financeira que assola as contas estaduais, elaborou numerosos projetos de lei para diminuir os gastos públicos e atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre esses projetos, encontra-se corte de 25% dos cargos em comissão do Poder Executivo. Foi a primeira coisa que ele fez. E 2, redução dos subsídios e vencimentos dos servidores públicos estáveis, 10% do seu valor nominal. Com relação à constitucionalidade de tais projetos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os projetos são constitucionais porque cabe ao Estado zelar por suas finanças, à luz dos princípios aplicáveis à administração pública. Letra B. O projeto que determina o corte de cargos em comissão é inconstitucional, pois resultará na exoneração dos servidores que os ocupam. C. O projeto que reduz diretamente os subsídios e vencimentos pagos aos servidores públicos é inconstitucional. Letra D. Os projetos são inconstitucionais porque há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico dos servidores públicos. Qual é a alternativa correta que vocês acham aí? Volta aqui para mim, quero acompanhar aqui no chat o que a galera tá colocando. Vamos lá, gente. Coloca aí para mim qual é a alternativa correta nesse caso. A galera tá dizendo aí que a alternativa correta seria a letra C.
Volta lá na alternativa, a galera que está colocando a letra C acertou, ó. O projeto que reduz diretamente subsídios e vencimentos pagos aos servidores públicos é inconstitucional. Volta aqui, por favor. Eu falei agora há pouco para vocês. Falei o quê? Quando nós estamos falando dos servidores públicos, né, que exercem cargos ou empregos, eles fizeram concurso público, essa galera fez concurso público, tinha um edital. Não pode haver redução de subsídio, está previsto lá, do salário subsídio, está previsto na Constituição. Já aqui, ó, as funções de confiança e temporária, né, as gratificadas, poderiam haver essa redução, conforme a gente viu agorinha no nosso slide anterior. Ok? Beleza. Para agilizar, eu vou falar de um outro tema para você, para a gente fazer a questão, porque a aula está acabando daqui a pouco. Eu falei, caraca, passa muito rápido. E eu quero fazer mais assunto com vocês. Uma outra temática se chama concurso público. Gente, quando a gente fala sobre concurso público, você tem que lembrar o seguinte. Falou sobre concurso público, você vai lembrar que, como regra geral, os concursos públicos podem ser de provas e títulos. Isso está previsto no artigo 37, inciso 2. Há uma outra coisa também quando a gente fala sobre concurso público, meu aluno. Quando a gente fala sobre concurso público é o seguinte, se eu perguntar para você, fala, gente, concurso público, qual é a validade do concurso público? Ele pode ser de até 2 anos prorrogáveis por igual período. Por que eu tenho que dizer assim, de até 2 anos prorrogados por igual período? Porque preste atenção, tem concursos que trazem o prazo de validade de 1 ano. Se é 1 ano, ele pode se prorrogar por quanto tempo a mais? Mais 1 ano. Mas ele pode ter um edital que prevê um concurso público com prazo de 2 anos. Ele pode se prorrogar por igual período, mais 2 anos. Agora, eu posso fazer um edital de 4 anos? Não, porque o máximo é 2. De até 2 anos. Então, eu posso fazer um edital com prazo de 1 ano, como acontece em alguns concursos que eu já vi, e um de 2. E aí ele prorroga por igual período. Agora, eu te digo uma coisa. Essa prorrogação é um direito adquirido dos particulares? Pensa comigo. Pensa comigo. Sempre tem que haver prorrogação do concurso público? Então, na verdade, não. Por quê? É uma conveniência da administração. A administração pode entender, ela fez concurso por 2 anos. E aí ela percebe que ainda tem candidatos aprovados. E ela quer o quê? Ela quer chamar esses candidatos que foram aprovados, né? E aí ela prorroga por mais 2 anos. Agora, há uma discussão recente do STF que fala sobre o direito adquirido quando se fala relacionado às vagas do concurso público. Se você fez um concurso público e está dentro das vagas, por exemplo, eram 5 vagas, você ficou em 5º lugar. Você tem o direito adquirido para essa nomeação? Tem, porque você ficou dentro das vagas. Por isso que uma série de concurso público começou a fazer o quê? Cadastro de reserva. Porque aí não tem mais que tem essa obrigação de direito adquirido, é o caramba. Vou colocar cadastro de reserva. Agora, se você está fora do número de vagas, isso vai depender da conveniência da administração pública. Se tiver necessidade. Se tiver necessidade, beleza, ela vai prosseguir. Entendeu? É assim que você deve pensar. Prazo, questão da necessidade, conveniência para prorrogação, questão de 2 anos mais 2 anos. Um outro tema, que é quando a gente fala sobre concursos públicos, é o seguinte, eu posso acumular e fazer 2 concursos públicos, agora eu falei, vou fazer 2 concursos públicos, eu posso fazer isso? Acumular? Como regra geral, não. Mas há uma excepcionalidade prevista no artigo 37. Qual é essa excepcionalidade, Vini? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e 1 científico, ou 2 cargos privativos da área da saúde que sejam regulamentadas. Repete para mim, porque eu não acompanhei, Vini. Claro que eu repito, são 2 cargos de professor, 1 cargo de professor mais 1 científico, ou 2 cargos de profissionais da área da saúde que sejam profissões regulamentadas. Assim diz o artigo 37. Coloca no slide lá, por favor, para a gente revisar esse tema e não haver dúvidas de ninguém. Artigo 37.2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.
na forma prevista em lei. Ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Quais são as hipóteses de acumulação, como eu disse? A de 2 cargos de professor. B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. E letra C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Ok? Pode voltar aqui, por favor. E aí, gente, vamos para mais um exercício. Vamos para mais um exercício. Foi uma questão do 20º exame. Pode colocar lá, por favor. Preste atenção, gente. Essa questão aqui fala exatamente de alguns temas que nós estamos conversando aqui agora. Ela fala o seguinte, ó. Apolônio, ele foi aprovado em concurso público para provimento de cargo de auditor fiscal da Receita Federal, alçando a 6ª colocação na classificação geral. O edital prevê a existência de 5 vagas a serem preenchidas ao longo do prazo de validade do concurso. Ó, são 5 vagas, é um cargo de auditor fiscal, né? E aí ele fala a validade do concurso. Ele diz qual a validade, que é de 2 anos, prorrogável por igual período. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Letra A. Apolônio tem direito subjetivo a ser nomeado para o cargo em questão. Letra B. A prorrogação do prazo de validade do concurso é ato discricionário da administração. Letra C. O prazo de validade estabelecido para o concurso viola os limites estabelecidos na Constituição da República. D. Caso venha a ser investido no cargo público, Apolônio se submeterá ao regime seletista até que se expire o prazo de validade do concurso. Qual é a alternativa que vocês acham a correta, hein? Vamos ver o que a galera tá falando aí. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Tô aqui, ó, feliz da vida, vamos ficar animado. Vamos lá, tô aguardando a galera responder. Já vi gente colocando letra B. Quem dá mais? Quem dá mais? Letra B, letra A. Qual é a alternativa correta? Você que tá vendo. Vou colocar a alternativa aí enquanto a galera. Coloca a opção lá. Bota lá, DJ. Bota o slide lá. Isso. Que beleza, que beleza. Vamos lá, vamos colocando a alternativa aí, você que tá vendo. Pode voltar aqui, por favor, que eu quero ver as alternativas da galera. Vamos lá, ó. A galera tá colocando em massa, galera tá colocando a letra B. Letra B, galera tá colocando letra B aí. E aí, o que vocês acham? Vamos ver se tá certo essa opção? Galera, coloca lá no slide, por favor, meu amigo. Bota aí, DJ. Bota aí. Olha só, a letra B. A prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato discricionário da administração. Volta aqui, por favor. Gente, essa questão, ela traz uma coisa muito legal. Sim, vocês entenderam o que eu disse, né? Que realmente a prorrogação ela é um ato discricionário. Lembra sempre disso, é um ato discricionário. O prazo de validade é de até 2 anos, não é de 2 anos, é até 2 anos. Significa que pode haver um prazo de validade de 1 ano. Uma outra coisa que poderia haver uma dúvida é que quando a gente fala sobre cargo de auditor fiscal, ele diz lá numa alternativa dizendo que o cara poderia ser para o regime seletista. Gente, auditor fiscal não pode ser para o regime seletista porque tem uma previsão daquele cargo existente. Não se trata de um emprego, trata inclusive de um cargo público. Há a existência do cargo de auditor fiscal. Quando você entender que for uma coisa relacionada a regime seletista, sempre vai ser alguém que trabalha para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, por exemplo, trabalha na Petrobras, trabalha na Caixa Econômica Federal, você vai encontrar o regime seletista, tá bom? Você sempre vai ter que lembrar, se você está com dúvida disso, você precisa revisar administração pública direta e administração pública indireta, tá ok? Volta aqui, por favor, já tá, né? Não tá nem no slide, pensei que estava no slide. Ó, tem mais uma questão, coloca a outra questão lá, a aula tá acabando, mas eu vou fazer mais uma, vamos lá, do 23º exame, hein? Vamos ler comigo. O município Beta procedeu ao recadastramento de seus servidores efetivos e constatou que 6 bacharéis em contabilidade exerciam variados cargos na estrutura administrativa.
todos providos mediante concurso público. Verificou também que existiam 10 cargos vagos para auditores fiscais de tributos, decorrente de aposentadorias havidas nos últimos anos. O município, considerando a necessidade de incrementar receitas, editou lei reorganizando sua estrutura funcional, de modo a reenquadrar aqueles servidores como auditores fiscais de tributos. Com base na hipótese apresentada acerca do provimento de cargo público, assinale a afirmativa correta. Letra A. A medida é inválida porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira existe concurso público específico. Letra B. A medida é válida porque os servidores reenquadrados são concursados, configurando na espécie mera transformação de cargos expressamente prevista na Constituição. Letra C. A medida é inválida porque o provimento de todo e qualquer cargo faz-se exclusivamente mediante concurso público. Letra D. A medida é válida porque os servidores reenquadrados são concursados e não há aumento de despesa, uma vez que os cargos preenchidos já existiam. Qual é a alternativa que você acha correta? Volta aqui, por favor. Quero acompanhar com a galera. O que vocês acham, gente? Qual a alternativa correta? Galera tá colocando aí, ó. Letra A. Vamos lá, a galera tá aí colocando. Letra A. Qual a alternativa que vocês acham correta? Gente, primeira coisa que você tem que refletir. Se você ficou em dúvida nessa questão, você tem que refletir o seguinte. Olha só. O pessoal já tinha feito concurso público, exercia uma determinada função, né, um determinado cargo lá. Só que eles fizeram concurso para determinada carreira, para determinada área, para determinado cargo. A administração pública, ela não pode chegar e pegar assim, ó, ah, Vinícius, você trabalha aqui como assistente administrativo, agora você vai se tornar juiz federal. Não pode fazer isso. Tem um concurso específico. Eu tenho que fazer um novo concurso. Ela não pode fazer isso, nem alegando que não vai ter gasto público, não vai ter isso. Ela não pode. Não pode sair fazendo. Então, pode voltar lá. A galera que colocou a letra A acertou. A medida é inválida, porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira exige concurso público específico. Volta aqui, por favor. Gente, galera aí, ó, tá acertando. Tô feliz da vida porque vocês estão acertando. Ó, dentro desse tema tem inclusive uma súmula interessante. Coloca a súmula aí, DJ. Quero ver pra galera poder lembrar, ó. Súmula 23. Na verdade não é 23 não, ela é 43. Tá? Corrige aí no seu caderno. É a súmula 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Pode voltar aqui, isso daí é só para poder reforçar o que eu acabei de falar para você, tá bom, gente? Só para poder que você não tenha dúvida. Gente, a aula tá acabando, o professor já tá aqui falando, sai, eu quero dar aula também. Eu vou lembrar de um último tema para poder fechar a nossa aula. Preste atenção. O tema se chama processo disciplinar. Quando você lembra de processo disciplinar, é sempre o seguinte, o servidor público tá lá trabalhando, aí ele fez uma cagada, fez um problemão, entendeu? Tá aprontando. Sabe aquele cara tipo do regime seletista que tá assim, ó, o horário de chegar é tal hora, fica chegando atrasado, fica sacaneando lá a administração. Vai rolar um processo administrativo, falar, filhão, vai ganhar um processinho disciplinar, vai ganhar uma repreensão. Entendeu? Preste atenção, vai lembrar disso. Falou sobre o processo disciplinar? Lembra a questão da disciplina. O cara tá aprontando, tá fazendo cagada lá. Coloca no slide lá, DJ, que vai falar os artigos importantes desse tema. Você vai revisar depois na Lei 8.112, do artigo 143 a 182. Não vai dar tempo de falar tudo, senão eu falaria, tá? O artigo 148 fala, ó, o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, tá? Uma coisa importante é as fases dele, você tem que decorar, ó. Vai ser uma instauração com publicação do ato que constituir a omissão. Vai ter um inquérito administrativo que compreende instauração da defesa e relatório. E o 3, julgamento, tá? Gente, volta aqui, por favor. Presta atenção numa coisa. Quando falou de processo administrativo disciplinar, tem que ter contraditório e ampla defesa. Tem que ter contraditório, tá bom?
Eu não posso chegar como chefe ali, como chefe da sessão e falar, traga um procedimento administrativo, tirar o cara lá, dar uma multa para ele por qualquer coisa, entendeu? Então, fechado, tá bom? A galera que tá falando assim, professor, tem um material, a última questão. A última questão fala exatamente sobre esse tema, tá bom? Infelizmente, eu queria falar mais com vocês, mas não vai dar tempo. O gabarito da última questão é a letra A, tá bom? O gabarito da última questão é a letra A. Gente, a súmula que eu falei com você é uma súmula vinculante. Quando falamos sobre súmulas vinculantes, só pode ser do STF. Só tem súmula vinculante do STF. As outras são súmulas normais, orientações jurisprudenciais, que podem ser do STJ ou do STF. Foi um prazerzaço falar com vocês, ó. Vocês vão passar. Se liga na vermelhinha, que era aprovação, valeu? Nos vemos nos corredores dos tribunais de justiça desse grande país. Um grande beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.